todas as bênçãos, toda a bondade de Deus, bondade esta dada às suas criaturas, nós, humanos, emana exclusivamente dele, de Deus. Deus é o supremo bem para todas as criaturas, ainda que em diferentes graus e em diferentes situações, pois nem todos os homens estão em igual situação espiritual, e isso contribui para que uns sejam mais e outros sejam menos receptíveis à bondade de Deus, diante da imperfeição humana. Diante da imperfeição humana, nem todos os homens estão em sinal igual de espiritualidade. Uns estão mais e outros menos, repito, receptível a essa bondade de Deus. O evangelista Marcos, no capítulo 10, no versículo 18, nos diz: ninguém é bom senão Deus. No Salmo 36, no versículo 9, diz: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz veio a luz. Vamos então fazer uma breve reflexão em cima dessa introdução? Como está a minha, a sua, a nossa repetitividade em relação a Deus? Como está a nossa repetitividade em relação à palavra de Deus? Como está a minha, a sua, a nossa espiritualidade? Eu quero que você saiba que Deus pode realizar o impossível na sua vida. Portanto, seja receptível a Deus. No livro do Apocalipse, lá no capítulo 21, no versículo 4, nos diz: ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, as coisas velhas já passaram. Observem, ele, Deus, enxuga as lágrimas nos olhos daqueles que são receptíveis a ele, a Deus. Não havendo mais tristeza, nem choro, nem dor, as coisas velhas passaram. Por quê? Porque foram receptíveis às coisas do alto, às coisas de Deus. As coisas velhas já passaram. Meus irmãos, o clamor das pessoas que sofrem chega até ao trono de Deus em lamentos dolorosos. A oração, o clamor dos cristãos que estão sofrendo as adversidades da vida enternece o coração de Deus. Repito, Deus pode realizar o impossível em sua vida. Deus quer oferecer a você toda a sua bondade, a bondade dele para você. Quer derramar sobre você, sobre a sua vida, a sua bênção. O Salmo 145 diz: o Senhor é bom para todos. Ele não faz distinção. O benévolo interesse de Deus por suas criaturas é revelado em seu cuidado para com os seus filhos. Claro que, como já disse no início do áudio, a bondade, a benevolência de Deus junto à sua criatura varia em graus, segundo a capacidade do objeto, segundo a capacidade de recepção do homem, próximo ou não a Deus. Ou seja, a bondade, a benevolência de Deus, as suas bênçãos, elas se manifestam de formas mais abrangentes naqueles que melhor desejam usá-las no seu serviço. É desse modo, portanto, que a pessoa, abrangendo no modo em que Deus lhe dá a sua benevolência, desfruta em maior medida. Para ser mais claro, aquele que melhor deseja usar a benevolência de Deus a serviço de Deus, desfrutam em maior medida. O Salmo 36 nos deixa claro isso. A sua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor,
preserva os homens e os animais. O salmista foi claro, ele fala sobre a sorte do justo e do injusto, do ímpio e do justo na terra prometida. Eu convido você, caro ouvinte, a ler o Salmo 36 e faça uma analogia, uma comparação com o tempo presente. Repito, eu convido você a ler o Salmo 36 e faça essa analogia com o que está na Bíblia e com o tempo presente. Vamos a mais algumas reflexões? Como favorecer, abençoar o ímpio e o seu êxito na prática do mal? Como pode Deus favorecer, abençoar o ímpio, o êxito do ímpio praticando o mal? Violando a justiça, oprimindo o próximo em detrimento ao justo que espera e confia em Deus e, portanto, busca por sua justiça. O salmista, ele também deixa claro que aos justos as bênçãos de Deus e aos ímpios, após uma efêmera, uma passageira, uma pseudo-prosperidade, oprimindo o próximo, violando a justiça, o juízo final, o aniquilamento do ímpio. São palavras duras. O Salmo nos mostra a maldade humana e a bondade de Deus. O Salmo 36. Por isso eu convido você a ler. E diante da leitura, faça a sua reflexão. O Salmo 36 nos mostra a maldade humana. E mesmo diante da maldade humana, a bondade de Deus. Apesar dos ímpios, Deus realiza o seu plano de salvação. Como eu disse no início do áudio, nem todos os homens estão em igual grau de espiritualidade, de receptividade a Deus, para receberem as bênçãos, a bondade de Deus. Mude isso, meu irmão. Torne-se um cristão mais maduro. Retire do seu coração as impurezas do pecado. Fixe sua vida em valores eternos, valores do alto. Abandone o seu orgulho. Dependa de Deus. Aumente a sua fé. Glorifique o nome de Deus. Saiba que Deus, com o seu poder imensurável, pode modificar qualquer coisa. Deus pode modificar qualquer circunstância, qualquer situação. Nada, absolutamente nada, é difícil para o poder de Deus. Deus é especialista em realizar o impossível. Porém, que não seja feito aquilo que eu quero, e sim que a vontade dele, de Deus, prevaleça. Isso porque a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável, é perfeita. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o buscam, daqueles que entregam a sua vida a Ele. Mesmo que num primeiro momento nós não venhamos a atentar, mesmo que num primeiro momento nós até nem tenhamos a ideia daquilo que está acontecendo, a vontade de Deus é agradável e perfeita. Mateus, no capítulo 6, no versículo 26, o evangelista nos diz: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem e nem ajuntam os cereais. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Queridos, apesar da imperfeição da humanidade, Deus mostra a sua bondade aos homens. Quando a bondade de Deus se manifesta em favor das suas criaturas, nós, seres humanos, Ele, Deus, assume o mais elevado caráter de amor. Amor este que se distingue conforme os objetos aos quais se destina. Entenda bem, Deus é absolutamente bom em si mesmo.
O seu amor, porém, não pode alcançar perfeita santificação num objeto, numa criatura imperfeita. Neste caso, o objeto é a criatura humana. O humano, o ser, o homem, o gênero, é um ser insatisfeito. Nada tá bom. Nada tá bom. Sempre está faltando algo. Sempre estamos blasfemando. Sempre estamos nos maldizendo. Sempre estamos nos colocando diante de Deus na forma interrogativa. Senhor, tá aí. Mesmo assim, Deus ama o homem. Mesmo o homem em um atual estado de queda, de aridez espiritual. Observem que, acerca deste amor, veja o testemunho que as Escrituras Sagradas nos dão, lá no livro do João, o evangelista, no capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Fica claro que dentre os mais destacados aspectos da bondade de Deus está, sem dúvida, a sua compaixão. Em sua compaixão, Deus se revela compassivo e piedoso para com aqueles que se acham em estado de miséria, de aridez espiritual, em estado de queda espiritual. Deus quer socorrer essas pessoas com a sua infinita bondade e o seu infinito amor. Lucas 6, 35, 36 diz o evangelista: a misericórdia, ou seja, a compaixão de Deus, está sobre todos os homens que obedecem os seus mandamentos. A misericórdia de Deus está. Isto é um verbo no tempo presente. A misericórdia de Deus não esteve no passado, nem estará no futuro. A misericórdia de Deus está hoje, aqui, agora, neste momento, sobre todos os homens que obedecem os seus mandamentos. Para que nós possamos memorizar diante do áudio aqui apresentado. Primeiro, dentre os mais destacados aspectos da bondade de Deus por sua criatura, está a sua compaixão e a sua misericórdia. Vou repetir. Dentre os mais destacados aspectos da bondade de Deus pela criatura humana, está a compaixão e a misericórdia de Deus. 2. A compaixão e a bondade de Deus vê o homem como alguém cansado sob o fardo do pecado e necessitando de urgente ajuda espiritual. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. 3. A compaixão, a misericórdia de Deus, a sua bondade está sobre os homens que o buscam e obedecem os seus mandamentos. Grave isso na sua vida. Coloque isso na sua vida prática. Entenda que toda a bondade, toda a misericórdia, a compaixão dada a nós emana exclusivamente da bondade amorosa que Deus tem por suas criaturas. Deus é o supremo bem. Deus pode realizar o impossível em sua vida. Procure-o já. Ele está à sua espera para acolhê-lo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.